Vamos ver aqui a aula de filosofia, primeiros anos, Escola de Ensino Médio, Anafacol. Hoje a gente vai ver o que é a essência de algo. Então, essa questão da essência, ela é muito questionada na filosofia, né? Por que na filosofia? Porque a filosofia passou aquela questão de muito tempo de discutir a questão do ser, a questão do ter, enfim. E isto tudo, né, vem levando, ao longo dos anos, a busca dessa essência das coisas, inclusive de nós. Então, a gente colocou aqui, né, um texto, na realidade é uma poesia, né, de Paulo Leminski. E ele vai dizer o seguinte: por que é que eu escrevo? Será que tem um motivo para eu escrever? Né? Vamos ver o que é que ele vai desenvolver no texto dele, na poesia dele, tá certo? Vamos ver o que é que tem assim de relação, né, entre essa poesia dele do ato de escrever, né, e do ato, vamos dizer assim, de não querer escrever. Vamos ver. Ele vai dizer assim: a poesia dele recebe o nome Em Razão de Ser. É o título da poesia dele. Em Razão de Ser. Vamos estudar. Causa existencial que impulsiona o seu fazer, poético como uma causa natural. Então, para ele, para Paulo Leminski, escrever não é algo assim de extraordinário. Para ele, isso é natural. É totalmente instintivo. Ele diz que não escreve porque tem um motivo que está bem além de tudo, não. Ele escreve porque ele é impulsionado, é uma impulsão que ele tem para escrever, e ele termina escrevendo. Se você for dar uma olhadinha nessas páginas 90 e 91, você vai ver bem direitinho o texto dele, bem escrito, bem definido, e você vai notar isso, que ele faz um próprio questionamento a ele mesmo a respeito da razão de escrever. Escrever é parte de seu ser, de seu existir. Ele vai dizer: ora, se faz parte do meu existir, se está em mim o ato de escrever, eu sou forçado a escrever, mais cedo ou mais tarde eu tenho que escrever, porque está em mim. Escrever é a sua razão de ser. Termina falando exatamente no título da poesia. Eu escrevo porque é a única forma que eu tenho de escrever. A minha razão é escrevendo aquilo que eu estou escrevendo. Então é muito interessante essa questão dele. Então a gente observa aqui, turma, que nós temos assim uma poesia, né? E vamos fazer o confronto de um outro texto que não tem nada a ver com poesia. É um texto de artigo científico feito por Edward Lorenz, criador da teoria do caos, né? Então, ele vai criar essa teoria do caos e vai dizer que muitas coisas acontecem nesse caos, e desse caos ele vai tirar coisas fantásticas para a gente ver. E como foi que ele escolheu isso? Como ele descobriu isso? Ele vai chamar essa teoria de caos de um efeito borboleta. Tal qual aquele efeito dominó que tem no livro de vocês, aí na página 90, vocês vão encontrar o efeito dominó, né? Uma criança brincando, tem um bocado de dominó, né? E aí uma criança chega brincando, aí pá, bate no dominó e os outros vão caindo, até chegar no último. Ou seja, todo mundo termina caindo, né? E lá no final tem um velhinho, aí o velhinho, coitado, também vai cair, né? Mas não sou eu o velhinho, não, é o velhinho lá do negócio. Mas é isso. Então ele chama isso de efeito borboleta, porque ele diz o seguinte: a borboleta, ela está batendo asas aqui, né? Mas ela diz, ele vai dizer que aquele bater das asas da borboleta, aparentemente aquela batida não tem nenhum significado, né? Não tem nenhum significado. Mas se você juntar assim um bocado de borboleta e todo mundo batendo ao mesmo tempo, ele diz que ao tempo depois, ele vai dizer que aquelas batidas, aquele vento que foi gerado, né, por aquelas batidas das asas da borboleta, vai ocasionar lá na frente uma mudança, uma transformação no movimento. É isso que ele chama de efeito borboleta dentro dessa teoria do caos. E uma alteração de um movimento, ele diz,
pode transformar os fatos seguintes em uma enorme mudança. Exatamente isso. Quer dizer, os movimentos que eu estou passando aqui agora. A gente está aqui agora e começa o vento, né? Aquele ventozinho calmo, aquela brisa tão bacana, tão legal, todo mundo achando maravilhoso. De repente aquele vento vai se transformando, enfim, e até gerar um tufão, uma coisa bem grande. E aí a gente já procura abrigo, porque aquilo que aparentemente começava bem saudável, como uma brisa, agora é um tufão, né? E a gente precisa se defender dessa força desse tufão. Então, é exatamente isso. A gente vê aqui, né, que essa essência que você está buscando, no caso aqui, no ato de escrever, né? Um escreve porque é um cientista, escreve porque quer mostrar o seu trabalho, e o outro escreve porque quer mostrar que escreve pelo simples fato de querer escrever. Essa é a razão. Então, como eu disse há pouco tempo, na página 90, na página 91 do nosso livrinho de filosofia, vocês aprofundam esse conhecimento, pessoal. Valeu! E aí, gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A Escola Anafacol agradece.